Oi, preciosidade do Senhor, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao canal. Eu me chamo Jéssica Cerqueira e eu estou aqui hoje para semear boas sementes na sua vida, através de leitura diária da palavra e comunhão com Deus. Você que está chegando aqui agora ou me acompanha e ainda não é inscrito, se inscreva aqui no botão abaixo, ative o sininho para você receber sempre a notificação de quando eu posto uma leitura ou um vídeo novo, tá bom? E lembre-se de curtir esse vídeo aqui, para que juntos a gente possa semear boas sementes através deste conteúdo. Vamos começar a nossa leitura de hoje. Nós estamos num trajeto de 365 dias lendo a palavra aqui com você, tá bom? Então, bora começar? Pai querido, Pai amado, obrigada, Senhor Jesus, por mais uma vez poder estar aqui, Senhor, na Tua presença. Deus, abençoe, Senhor, este ouvinte, abençoe seu lar, sua casa, Senhor, abençoe sua família. Pai querido, Pai amado, Senhor, cada um tem uma necessidade, cada um tem uma situação, Senhor. Que essa pessoa, Senhor, que está me ouvindo aqui, Senhor, algum momento na sua vida específico, Senhor, que precisa de um pouco mais de oração, eu intercedo em favor dessa pessoa aqui agora. Pai, abençoe a sua vida, Senhor Jesus. Aumente a sua fé, aumente, Senhor Jesus, amado, o seu tempo contigo, Senhor Jesus, e que ele possa aprender que verdadeiramente nós precisamos, Senhor, aprender de Ti. É o que eu te peço agora, em nome de Jesus. Amém. Na leitura de hoje, nós vamos ler o 139º dia, que está localizado em 1 Samuel, capítulo 24, ao capítulo 25, versículo 44. Davi corta a orla do manto de Saul, capítulo 24. E sucedeu que, voltando Saul de perseguir os filisteus, lhe anunciaram, dizendo: Eis que Davi está no deserto de Engedi. Então tomou Saul 3.000 homens, escolhidos dentre todo Israel, e foi à busca de Davi e de seus homens, até aos cumes das penhas das cabras monteses, e chegou a uns currais de ovelhas no caminho, onde estava uma caverna. E entrou nela Saul, a cobrir seus pés, e Davi e seus homens estavam aos lados da caverna. Então os homens de Davi lhe disseram: Eis aqui o dia no qual o Senhor te diz: Eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos, e far-lhe-ás como te parecer bem aos teus olhos. E levantou-se Davi e mansamente cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois o coração doeu a Davi, por ter cortado a orla do manto de Saul, e disse aos seus homens: O Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu senhor, ao ungido do Senhor, estendendo eu a minha mão contra ele, pois é ungido do Senhor. E com essas palavras Davi conteve os seus homens, e não lhes permitiu que levantassem contra Saul. E Saul se levantou da caverna e prosseguiu o seu caminho. Depois também Davi se levantou e saiu da caverna, e gritou por detrás de Saul, dizendo: Rei, meu senhor! E olhando Saul para trás, Davi se inclinou com o rosto em terra e se prostrou. E disse Davi a Saul: Por que dás tu ouvidos às palavras dos homens que dizem: Eis que Davi procura o teu mal? Eis que este dia os teus olhos viram que o Senhor hoje te pôs em minhas mãos nesta caverna. E alguns disseram que te matassem, porém a minha mão te poupou, porque disse: Não estenderei a minha mão contra o meu Senhor, pois é ungido do Senhor. Olha, pois, meu pai, vê aqui a orla do teu manto na minha mão, porque cortando-te eu a orla do manto, te não matei. Adverte, pois, e vê que não há na minha mão nem mal, nem prevaricação nenhuma, e não pequei contra ti, porém tu andas a caçar minha vida para me atirares. Julgue o Senhor entre mim e ti, e vingue-me o Senhor de ti, porém a minha mão não será contra ti. Contudo, diz o provérbio dos antigos: dos ímpios procede a impiedade, porém a minha mão não será contra ti. Após quem saiu o rei de Israel? A quem persegues? A um cão morto? A uma pulga? O Senhor, porém, será o juiz, e julgará entre mim e ti, e verá e advogará a minha causa, e me defenderá da tua mão. E sucedeu que, acabando Davi de falar a Saul todas essas palavras, disse Saul: É esta a tua voz, meu filho Davi? Então Saul alçou a sua voz e chorou. E disse a Davi: Mais justo és do que eu, pois tu me recompensastes com bem, e eu te recompensei com mal. E tu mostraste hoje que usaste comigo bem, pois o Senhor me tinha posto em tuas mãos, e tu não me matastes. Por quem há que, encontrando o seu inimigo, o deixará ir por um bom caminho? O Senhor, pois, te pague com bem, pelo que hoje me fizeste.
Agora, pois, eis que bem sei que certamente hás de reinar, e que o reino de Israel há de ser firme na tua mão. Portanto, agora jura-me pelo Senhor, que não desarraigarás a minha semente depois de mim, nem desfarás o meu nome da casa de meu pai. Então jurou Davi a Saul, e foi Saul para sua casa. Porém Davi e os seus homens subiram ao lugar forte. A morte de Saul e a retirada de Davi para o deserto de Parã. Capítulo 25. E faleceu Samuel, e todos os filhos de Israel se juntaram e prantearam e sepultaram na sua casa em Ramá. E Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã. E havia um homem em Maom que tinha as suas possessões no Carmelo. E era este homem muito poderoso, e tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. E era o nome deste homem Nabal, e o nome de sua mulher Abigail. E era a mulher de bom entendimento e formosa, porém o homem era duro e maligno nas obras, e era da casa de Calebe. E ouviu Davi no deserto que Nabal tosqueava suas ovelhas. E enviou Davi 10 jovens, e disse aos jovens: Subem ao Carmelo, e indo a Nabal, perguntai-lhe em meu nome como está. E assim direis àquele próspero: Paz tenhas, e que a tua casa tenha paz, e tudo o que tens tenha paz. Agora, pois, tenho ouvido que tens tosqueadores. Ora, os pastores que tens estiveram conosco. Agravo nenhum lhe fizemos, nem coisa alguma lhes faltou, todos os dias em que estiveram no Carmelo. Pergunta-o aos teus jovens, e eles te dirão. Estes jovens, pois, achem graça a teus olhos, porque viemos em bom dia. Dá, pois, a teus servos e a Davi teu filho o que achares à mão. Chegando, pois, os jovens de Davi, e tendo falado a Nabal todas aquelas palavras, em nome de Davi, se calaram. Nabal recusa a dar víveres aos servos de Davi. E Nabal respondeu aos criados de Davi e disse: Quem é Davi e quem é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje, e cada um foge a seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água, e a carne das minhas reses que degolei para os meus tosqueadores, e daria a homens que eu não sei de onde vêm? Então os jovens de Davi se tornaram para o seu caminho, e voltaram, e vieram e lhe anunciaram tudo conforme todas estas palavras. Pelo que disse Davi aos seus homens: Cada um cinja a sua espada, e cada um cingiu a sua espada. E cingiu também Davi a sua, e subiram após Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Porém, um dentre os jovens o anunciou a Abigail, mulher de Nabal, dizendo: Eis que Davi enviou mensageiros desde o deserto a saudar o nosso amo, porém ele se lançou a eles. Todavia, aqueles homens têm-nos sido muito bons, e nunca fomos agravados deles, e nada nos faltou em todos os dias que conversamos com eles, quando estávamos no campo. De muro em redor nos serviram, assim de dia como de noite, todos os dias que andamos com eles apacentando as ovelhas. Olha, pois, agora e vê o que hás de fazer, porque já de todo determinado está o mal contra o nosso amo e contra toda a sua casa, e ele é um tal filho de Belial, que não há quem lhe possa falar. Abigail apazigua Davi. Então Abigail se apressou e tomou 200 pães e 2 odres de vinho e 5 ovelhas guisadas e 5 medidas de trigo tostado e 100 cachos de passas e 200 passas de figos passados e os pôs sobre jumentos. Olha o tanto que eles eram prósperos, né? E disse aos seus jovens: Ide adiante de mim, eis que vos seguirei de perto. Isso, porém, não declarou a seu marido Nabal. E sucedeu que, andando ela, montada no jumento, desceu pelo encoberto do monte, e eis que Davi e os seus homens lhe vinham ao encontro, e encontrou-se com eles. E disse Davi: Na verdade, em vão tenho guardado tudo quanto este tem no deserto, e nada lhe faltou de tudo quanto tem, e ele me pagou mal por bem. Assim faça Deus aos inimigos de Davi e outro tanto, se eu deixar até amanhã de tudo o que tem, mesmo até um menino. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se e desceu do jumento, e prostrou-se o seu rosto diante de Davi e se inclinou à terra. E lançou-se aos seus pés e disse: Ah, Senhor meu, minha seja a transgressão. Deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos, e ouve as palavras da tua serva. Meu Senhor, agora não faça este homem de Belial, a saber, Nabal,
impressão no seu coração, porque tal é ele qual é o seu nome. Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. E eu, tua serva, não vi os jovens de meu senhor que enviastes. Agora, pois, meu senhor, vive o Senhor e vive a tua alma, que o Senhor te impediu de vires com sangue, e de que a tua mão te salvasse. E agora, tais quais Nabal sejam os teus inimigos, e os que procuram mal contra o meu senhor. E agora, esta é a bênção que trouxe a tua serva ao meu senhor. Dê-se aos jovens que andam após as pisadas de meu senhor. Perdoa, pois, a tua serva essa transgressão, porque certamente fará o Senhor casa firme a meu senhor, porque meu senhor guerreia as guerras do Senhor, e não se tem achado mal em ti por todos os dias. Levantando-se algum homem para te perseguir e para procurar a tua morte, então a vida de meu senhor será atada no feixe dos que vivem com o Senhor teu Deus. Porém, a vida de teus inimigos se arrojará ao longe, como do meio do côncavo de uma funda. E há de ser que, usando o Senhor com o meu senhor, conforme todo o bem que já tem dito de ti, e te tiver estabelecido chefe sobre Israel, então meu senhor não te será por tropeço, nem por pesar no coração o sangue que sem causa derramastes, nem tampouco o haver-se salvado meu senhor a si mesmo. E quando o Senhor fizer bem a meu senhor, lembra-te então da tua serva. Meu Deus, que conversa difícil. Então Davi disse a Abigail: Bendito o Senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro, e bendito o teu conselho, e bendita tu, que hoje me estorvaste de vir com o sangue, e de quem a minha mão me salvasse. Porque na verdade vive o Senhor, Deus de Israel, que me impediu que te fizesse mal, que se tu não te apressaras e me não vieras ao encontro, não ficaria Nabal até a luz da manhã, nem mesmo um menino. Então Davi tomou da sua mão o que tinha trazido e lhe disse: Sobe em paz à tua casa. Vês aqui que tenho dado ouvidos à tua voz e tenho aceitado a tua face. E vindo Abigail a Nabal, eis que tinha em sua casa um banquete, como banquete de rei. E o coração de Nabal estava alegre nele, e ele já muito embriagado, pelo que não lhe deu a entender palavra alguma, pequena nem grande, até a luz da manhã. Sucedeu, pois, que pela manhã, havendo já saído de Nabal o vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas palavras, e se amorteceu nele o seu coração, e ficou ele como pedra. E aconteceu que, passado quase 10 dias, feriu o Senhor a Nabal, e este morreu. E ouvindo Davi que Nabal morrera, disse: Bendito seja o Senhor, que pelejou o pleito da minha afronta da mão de Nabal, e deteve a seu servo do mal, fazendo o Senhor tornar o mal de Nabal sobre a sua cabeça. E mandou Davi falar a Abigail, para tomá-la por sua mulher. Vindo, pois, os criados de Davi a Abigail, no Carmelo, lhe falaram, dizendo: Davi nos tem mandado a ti, para te tomar por sua mulher. Então ela se levantou e se inclinou com o rosto em terra e disse: Eis aqui a tua serva, servirá de criada para lavar os pés dos criados de meu senhor. E Abigail se apressou e se levantou, e montou no jumento com as suas 5 moças, que seguiam as suas pisadas. E ela seguiu os mensageiros de Davi e foi sua mulher. Também tomou Davi a Ainoã de Jezreel, e também ambas foram suas mulheres, porque Saul tinha dado sua filha Mical, mulher de Davi, a Paute, filho de Laís, o qual era de Galim. Estudo de hoje, 1 Samuel, capítulo 24, do versículo 4 ao 7, e capítulo 25, versículo 12 e 13. Independente de respeitar Saul ou não, Davi ainda respeitava a Deus, que tornou Saul rei. No entanto, Davi era vulnerável ao ponto de vista de seus homens. Eles fizeram um argumento convincente. Certamente, Deus havia planejado isso. Mas a consciência de Davi e seu autocontrole ganharam o dia. Davi sabia que iria ser rei, então escolheu confiar em Deus para agir no tempo certo. Davi, no entanto, não é um exemplo perfeito. Logo depois, ele estava disposto a vingar-se e a matar Nabal. Se nos simpatizarmos com Nabal, é porque nossos costumes são diferentes hoje em dia. Na época, a hospitalidade comum exigia que viajantes em qualquer número fossem alimentados.
Nabal era muito rico e podia facilmente cumprir o pedido de Davi. Este não estava pedindo esmolas. Os homens e rebanhos de Nabal haviam prosperado, em parte porque Davi e os seus homens o haviam protegido. Com frequência, talvez acreditemos ter razão em exigir os nossos direitos. Podemos nos sentir prejudicados, enganados ou encarregados do que Deus prometeu. Mas esperar no tempo do Senhor demonstra grande temor e fé no Altíssimo. Confiar em que Deus cumprirá o seu plano no seu tempo geralmente é melhor do que agir por conta própria, mesmo que isso demore. João capítulo 10, versículo 22 ao 42. A incredulidade dos judeus. Celebrava-se a festa da dedicação em Jerusalém. Era inverno e Jesus estava no templo, caminhando pelo pórtico de Salomão. Os judeus reuniram-se ao redor dele e perguntaram: Até quando nos deixará em suspense? Se é você o Cristo, diga-nos abertamente. E Jesus respondeu: Eu já lhes disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome de meu Pai falam por mim, mas vocês não creem, porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu a mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Novamente, os judeus pegaram pedras para apedrejá-lo, mas Jesus lhes disse: Eu lhes mostrei muitas boas obras da parte do Pai. Por qual delas vocês querem me apedrejar? E responderam os judeus: Não vamos apedrejá-lo por nenhuma boa obra, mas pela blasfêmia, porque você é um simples homem e se apresenta como Deus. Jesus lhes respondeu: Não está escrito na lei de vocês? Eu disse: Vocês são deuses? Se ele chamou deuses aqueles a quem veio a palavra de Deus, e a Escritura não pode ser anulada, quer dizer a respeito daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo? Então por que vocês me acusam de blasfêmia porque eu disse, sou filho de Deus? Se eu não realizo as obras do meu Pai, não creiam em mim. Mas se eu as realizo, mesmo que não creiam em mim, creiam nas obras, para que possam saber e entender que o Pai está em mim e eu no Pai. Outra vez tentaram prendê-lo, mas ele se livrou das mãos deles. Então Jesus atravessou novamente o Jordão e foi para o lugar onde João batizava, nos primeiros dias do seu ministério. Ali ficou, e muita gente foi até onde ele estava, dizendo: Embora João nunca tenha realizado um sinal milagroso, tudo o que ele disse a respeito deste homem era verdade. E ali muitos creram em Jesus. Estudo de hoje. João capítulo 10, versículo 33 ao 36. Em Levíticos capítulo 24, versículo 16, consta que, abre aspas, aquele que blasfemar o nome do Senhor certamente morrerá. Fecha aspas. Os líderes judeus tentaram aplicar essa diretriz, mas Jesus questionou-os, citando o Salmo 82, versículo 6, em que Deus chama os líderes israelitas e juízes de deuses. Se Deus chamou os líderes de Israel de deuses porque eram agentes da revelação e vontade do Pai, como poderia ser blasfêmia Jesus chamar-se filho de Deus? Assim como os líderes judeus, devemos cuidadosamente levar em consideração tudo o que Deus diz por meio da sua palavra. É importante que atentemos a tudo o que o Senhor diz. Ler toda a Bíblia é uma ótima maneira de fazer isso. Há muitas passagens valiosas na Escritura. Deus falará com você de lugares que você nunca esperou. Orando os Salmos. Comece sua oração com este salmo e continue a cada tomada de fôlego. Lembre-se de que Deus ouve você. Salmo capítulo 116, versículo 1 ao 9. Amor e gratidão para com Deus pela sua salvação. Capítulo 116. Amo ao Senhor porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Portanto, invocá-lo-ei enquanto viver. Cordéis da morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então, invoquei o nome do Senhor, dizendo: Ó Senhor, livra minha alma. Piedoso é o Senhor e justo. O nosso Deus
tem misericórdia. O Senhor guarda aos simplícios. Estava abatido, mas ele me livrou. Volta, minha alma, a teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, e os meus olhos das lágrimas, e os meus pés da queda. Andarei perante o Senhor na terra dos viventes. Por isso falei, estive muito aflito. Eu dizia na minha precipitação, todo homem é mentira. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, agora na presença de todo o seu povo. Preciosa é à vista do Senhor a morte dos seus santos. Ó Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva. Oferecer-te-ei sacrifícios de louvor e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, que eu possa fazê-lo na presença de todo o meu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Louvai ao Senhor. Provérbios capítulo 15, versículo 20 e 21. O filho sábio dá alegria a seu pai, mas o tolo despreza a sua mãe. A insensatez alegra a quem não tem bom senso, mas o homem de entendimento procede com retidão. Essa foi mais uma leitura do dia de hoje. Eu espero você aqui para a nossa próxima leitura. Que o Senhor abençoe grandemente a sua casa e a sua vida. Se você chegou até aqui, aproveite para curtir esse vídeo e compartilhar com alguém. Bora semear boas sementes na vida de outras pessoas. Que o Senhor te abençoe. Tchau! Taram, tam, tam, porque te abates, ó minha alma, e te comoves, e dentro da calma, não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá.